Zagueiro mineiro e cruzeirense que está na Premier League, ele declarou que tem o sonho de jogar no Cruzeiro. Hoje a gente publicou até uma matéria no centraldatoca.com.br sobre o zagueiro Igor Júlio, de 27 anos, mineiro, que joga no Brighton, da Inglaterra. Ele era da Fiorentina e na metade de 2023 foi uma venda até alta, quase chegando na casa aí de 20 milhões de euros, que o Brighton pagou para ter o zagueiro. E ele recentemente deu uma entrevista falando sobre um sonho de jogar no Cruzeiro. E muita gente até começou, agora todo mundo quer jogar no Cruzeiro. Ele já falou isso em outras oportunidades. Inclusive, conheço bem o staff do jogador, já conversamos em outras oportunidades sobre isso. Esse jogador que acompanha, ele é mineiro, né? E ele acompanha mesmo o Cruzeiro, tem foto aí, garotinho, com camisa do Cruzeiro. Mas aí, para quem falou, pode chegar, o Cruzeiro inclusive precisa de zagueiro com essas características, é impossível qualquer movimentação neste momento. O Igor Júlio até tem propostas aí de clubes da Espanha que estão interessados no jogador. É um atleta que alternou ali titularidade e reserva no Brighton, mas é visto aí, tem muito mercado lá fora, né? Se acontecesse de jogar no Cruzeiro, isso seria bem mais para frente, mas é fato que é um desejo realmente dele, um desejo genuíno, porque é cruzeirense mesmo, mineiro. Igor Júlio, zagueiro de 27 anos da equipe do Brighton. O Cruzeiro todo mundo vem acompanhando aí, seguindo no mercado, e eu recebi uma informação que é a seguinte, porque a gente chegou até em algumas lives a falar sobre isso, que era a questão de pensar em uma contratação de lateral esquerdo. O Cruzeiro tem o Marlon, que tem vínculo ainda com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conta aí o número de jogos para que ele possa ser comprado e ficar em definitivo no Grêmio. O Leonardo Jardim tem o Kaique vem crescendo cada vez mais, até existia ou existe uma expectativa de que possa chegar em algum momento uma proposta pelo Kaique, mas independentemente disso, o Cruzeiro não pensa em negociação do atleta por agora. E com a saída do Marlon, abriu espaço para o jovem Cauã Prats, que vem recebendo aí algumas oportunidades com o Leonardo Jardim. Só que muita gente repercutiu. Seria o momento do Cruzeiro buscar um outro lateral mais maduro, pensando aí na sequência da temporada? Uma informação que a gente tem é que teve um nome que chegou a ser oferecido ao Cruzeiro, chegou a ser ali discutido, não sei o nome, apenas a informação de que esse nome chegou a estar na mesa ali do departamento de futebol, mas que não foi para frente. E a ideia do Cruzeiro neste momento é focar nos outros setores que o clube quer se reforçar, principalmente a zaga e um ou dois atacantes. E aí um ou dois atacantes porque o foco é um beirada, isso é muito foco mesmo, é muito desejo do Leonardo Jardim. E dependendo, informação que a gente trouxe lá atrás, o Cruzeiro pensaria em um outro atacante com características aí diferentes das que o Cruzeiro tem hoje no elenco, para se aproximar ali, por exemplo, do que consegue fazer o Caio Jorge. Então, para contratar um lateral esquerdo hoje, teria que ser uma oferta aí, uma oportunidade de mercado muito grande, de um jogador que vai agradar ao Leonardo Jardim, e mesmo assim, nem sei se o Cruzeiro pensaria nesta possibilidade. Então, o que mais tem também neste momento é empresário oferecendo jogador, né? Principalmente nesses alvos aí que o Cruzeiro tem como meta, um zagueiro canhoto, um atacante de beirada, mas até agora sem nenhum avanço significativo. A gente espera que no decorrer da próxima semana possamos ter novidades quanto a estas movimentações do Cruzeiro. Não serão muitas, isso aí a gente vem sempre batendo nesta tecla, mas é fato que o Cruzeiro pensa aí em 2, 3 contratações, pelo menos, para a sequência da temporada. Teve jogo dos crias da Toca hoje e o Cruzeiro venceu o Internacional, hein? Jogou fora de casa e o Cruzeiro fez 2-0 para cima do Inter. Um gol de Ryan Leles e o outro gol
do volante Alessandro. Vitória mais do que fundamental. O Cruzeiro, neste momento, assumindo a 4ª colocação com 23 pontos, hein? Cruzeiro saltando aí muitas posições na tabela. Vitória, repito, mais do que importante, restando 5 partidas para terminar a fase de classificação. E o Cruzeiro se recuperando na competição. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje está 7 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder com 30. Red Bull Bragantino, segundo, com 29. O terceiro é o América Mineiro. O América, que na rodada derrotou o Juventude, é o terceiro colocado com 24 pontos. E o Cruzeiro, então, na 4ª colocação com 23, mesmo com um time bastante desfalcado. Os crias da Toca foram ao Rio Grande do Sul e estão voltando com os 3 pontos na bagagem. Quem está voltando aí é para onde ele foi revelado. É o Fabrício Peralta, o volante. Todos os detalhes já acertados e apalavrados. O que falta? Assinatura do contrato. Os documentos já estão sendo trocados. O Cerro Porteño assume o salário do Peralta. Ele deixa o Atlético Paranaense, vai para o Cerro Porteño emprestado por uma temporada, até o meio do ano que vem. A informação que a gente tem é que os direitos econômicos não serão fixados e, se durante o empréstimo chegar uma proposta, o Cerro Porteño terá preferência ou então o Cruzeiro fica livre aí para negociar o atleta. Dentro daquilo que a gente já falou muito aqui na Samuca TV, o Cruzeiro entende que não existe lugar melhor para o Peralta que não seja o Cerro Porteño, que é onde ele foi revelado, onde ele conhece tudo e onde ele terá a chance de recuperar o seu futebol. Por quê? Quando ele vem para o Cruzeiro, não consegue jogar e o Cruzeiro empresta o atleta para o Atlético Paranaense para jogar a Série B, o clube apostava que ele fosse se desenvolver. E não, ele não teve nem minutos com o Atlético Paranaense. Então, emprestar novamente para o futebol brasileiro, aí poderia ser um tiro no pé. E o Cruzeiro, então, entrou neste acordo com o Cerro Porteño e ele já vai agora, tem chance até de jogar a Copa Libertadores. Nas 8ª de final, o Cerro Porteño vai enfrentar a equipe do Estudiantes e aí vamos acompanhar como o Peralta vai atuar lá na equipe paraguaia. Estando em casa, todo mundo acredita aí que ele pode se recuperar e ainda ser útil. Não talvez ao time do Cruzeiro, mas em termos aí financeiros para recuperar a grana que foi investida. Temos informações também sobre jogadores que têm contrato com o Cruzeiro até o final do ano. Isso porque agora em julho, todos eles podem assinar pré-contrato. A única exceção é o Fagner, que pertence ao Corinthians. Tem mais um ano de contrato com o Corinthians até o final de 2026. A informação que a gente tem é a seguinte: o Cruzeiro não vai, neste momento, conversar para já renovar contrato de nenhum deles. Um já tem a situação definida, que é o Gamarra. Esse aí não vai ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro trabalha para uma saída nessa janela do meio do ano. Ainda não tem o desfecho disso, mas em termos de permanência, de ficar em definitivo, isso é um fato. O jogador dificilmente iria se recuperar aqui no Cruzeiro ou dificilmente vai se recuperar aqui no Cruzeiro. Perdeu totalmente espaço com as atuações ruins que ele acabou tendo. Aí existe interesse lá do futebol mesmo paraguaio no atleta, mas nada de forma concreta até o momento. E os outros 3, o Fagner, como eu disse, a situação depende do Corinthians. Acho até que o Corinthians facilitaria, mas o Cruzeiro vai esperar o final da temporada para tomar esta decisão. E o mesmo vale para Bolassi e Eduardo. Por quê? O entendimento hoje é que o Cruzeiro oferece condições que poucos clubes no futebol brasileiro vão oferecer. Então, o Cruzeiro não teme, neste momento, que nenhum deles vá se antecipar e assinar um pré-contrato com outra equipe, ao invés aí de esperar o Cruzeiro definir se vai ficar com um deles ou com todos eles ao final da temporada. Então, o Cruzeiro sabe que tem uma estrutura hoje que poucos têm, que paga tudo em dia, que paga as comissões dos empresários tudo em dia, que paga direito de imagem também, além do salário na carteira. Então, esse
ou esses são os diferenciais que o Cruzeiro tem na hora de conversar com muitos jogadores. E isso vale para esses atletas que vão ter o contrato aí se encerrando ao final da temporada. E é lá no final da temporada que o Cruzeiro vai tomar a decisão sobre permanência ou não de cada um deles. A diretoria segue trabalhando, ainda sem nenhum avanço significativo em termos de contratação, os nomes aí sendo estudados, departamento de futebol em contato, mesmo cada um em um local. O Leonardo Jardim na Europa, em contato com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, com o Paulo Pelaipe e com o Joaquim Pinto, que é o gerente de scout aí, para encontrar essas opções no mercado para o Cruzeiro fazer os investimentos. O Cruzeiro tem o orçamento ali definido. Se precisar esticar um pouco mais com o aval do Leonardo Jardim, isso será feito. Se encontrar opção que custe menos, isso também será feito, mas é fato que o clube tem aí aporte do Pedro Lourenço para fazer os investimentos necessários nesta janela de meio do ano.